Você precisa saber e aprender artigo atualizado da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se você está fazendo um curso técnico ou está fazendo uma graduação, sabendo que sabe que no momento certo você terá que fazer um TCC. Sabe que naquela temida monografia e para o seu trabalho sair conforme solicitado, é importante que o estudante saiba as regras da ABNT ou as normas da ABNT, como deseje chamar. Então confira algumas informações básicas sobre as normas da ABNT. Sumário. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, estrutura de trabalho ABNT, pré-estrutura, estruturais, pós-estruturais, tipos de trabalhos científicos, formatação das formas da ABNT, tamanho de fonte, espaçamento, tipos de citações, citações direta e indireta, citação, modelos de pontos da BNT, modelo de pré-textuais capa, pré-textuais folha de roxo, pré-textuais sumário, referências bibliográficas. A BNT é a Associação Brasileira de Norma Técnica. A Associação Brasileira de Norma Técnica pode ser chamada apenas de ABNT. Esse é um órgão que tem como finalidade a sua formalização, desenvolvimento e técnica. Sua função acontece desde 1940. Desde o seu surgimento, com a finalidade para contribuir com o desenvolvimento do trabalho de caráter científico e tecnológico, ou seja, sua missão é padronizar as técnicas e as formas procuradas pelos estudantes, professores e professoras são norma de 14.724, elaboração de conclusão de curso, norma 6.023, elaboração de referências e norma 10.520, elaboração de citações de documento. Estrutura do trabalho da BNT: capa, anexo, referência, texto, sumário, folha de roxo, capa. Aí tem um texto, elementos pós-textuais, elementos pré-textuais, contadas numéricas, algarismo árabico, contadas não mais numeradas. A estrutura é feita mediante as regras estabelecidas pela BNT, sendo elas que são compostas por textuais, pré-textuais e pós-textuais. Esses são os elementos que podem ser encontrados da seguinte maneira: pré-textuais, capa obrigatório, folha de roxo obrigatório, dedicatória opcional, agradecimento opcional, epígrafe opcional, resumo obrigatório, abstract opcional, lista, instruções, tabelas abreviadas, símbolos, siglas, sumários obrigatório. E toda a introdução feita no trabalho ou monografia dando uma aparência antes do conteúdo do trabalho deverá ser composto por capa, folha de roxo, folha de aprovação dedicatória, agradecimento, epígrafe, língua estrangeira e sumário. A capa é o primeiro elemento identificado do trabalho científico, que deve conter os dados indicadores da instituição de ensino, o título e o trabalho local, o ano de produção. Não é numerada e nem contada para a numeração das páginas da monografia. Deve obedecer a cor determinada pela coordenação da monografia para aquele ano letivo. A folha de roxo é o segundo elemento identificador do trabalho científico. Contém alguns elementos da capa acrescidos de uma breve descrição do objetivo do trabalho. O cabeçalho pode ser utilizado para substituição à capa de roxo, nunca junto deles, e os itens devem ser apresentados em espaço simples e em fontes de tamanho 12. Textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nesse caso, deve conter um conteúdo central, sendo abordado do trabalho, sendo assim composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante frisar que nessa capa o autor, escritor, deverá abordar sua problemática que sugere do trabalho, escolhendo as informações por vias acadêmicas e complementares. Introdução. Lendo a introdução, o leitor deve sentir esclarecido a respeito do teor da problematização do tema do trabalho e assim a respeito da sua natureza, raciocínio deve ser desenvolvido. Desenvolvimento do perfil ideal para o tema do trabalho é o ambiente ideal do trabalho, é o objetivo geral, métodos. Desenvolvimento do conteúdo, agradecer a organização pela introdução, desenvolvimento e conclusão, observando os requisitos com a gradualidade, a coesão, a coerência e a unidade. Conclusão.
o ponto de vista com os autores sobre o tema e a conclusão do trabalho realizado. Pós-textuais, referências obrigatórias, anexo opcional. Após o primeiro e o segundo dado, segue-se nesse momento e deve conter o que vem após o conteúdo, ou seja, quais foram as formas de obter referências para o conteúdo. Esse deve ser composto por referências bibliográficas, anexo e índice que podem ser integrados ao trabalho. As referências bibliográficas são colocadas depois da conclusão e apresentam a relação dos documentos consultados para a elaboração do trabalho científico e são listados por obras citadas no corpo de texto e obras consultadas com apoio. Tipos de trabalho científico: tanto os cursos de graduação quanto os de pós-graduação utilizam-se vários tipos de trabalhos científicos. Eles podem ser classificados em três tipos conforme seu porte, ou seja, conforme o número de páginas em trabalhos de pequenos, médio e grande porte. Os trabalhos pequenos podem fichamentos, resenhas, resumos, esquemas e produção textuais, informais como reações, avaliações, análises e comentários. Possuem de 1 a 10 páginas. Trabalhos de médio porte, como trabalho científico, projeto de pesquisa do campo do projeto de ação social ministerial, projeto de trabalho de conclusão de curso, relatório, portfólio, relatório de estágio, possui 10 a 30 páginas. Os trabalhos de grande porte, como trabalho de conclusão, como TCC e a dissertação, tese, tem mais de 30 páginas. Formatação de forma BNT. Esse é um critério importante para desenvolver bem o trabalho e está completamente de acordo com a norma solicitada de quem deve desenvolver o trabalho de conclusão. O primeiro ponto a ser frisado é as margens que deverá ter no papel impresso. O texto na margem superior à esquerda de 3 cm, a margem inferior à direita deve ser de 2 cm. Nada da imagem do fundo deve ter marca d'água no papel em branco. Com outro aspecto que deve conter a paginação só para começar a partir da introdução, como também é importante o texto sempre com a fonte padrão. Essa seria a fonte Time Romans ou Arial do tamanho 12, sendo esse o espaçamento de 1,5 cm entre as linhas e o recuo também que deverá ter uma medida de 1,5 cm do início da página do parágrafo. As citações dos textos mudam e devem ser entendidos. E se tiver citação até de 3 linhas, precisará de formatação especial. Para citações com 4 linhas ou mais, isso deverá ser um recuo de 4 a 6 centímetros da margem esquerda de sua fonte 10. Essas são as regras básicas de um trabalho de monografia. Deve ter claro que essas regras contêm mais complexidade. Porém, o estudante pode se aprofundar ainda mais para o seu projeto que fique mais completo possível. O tamanho da fonte de espaçamento. Veja também os seguintes tamanhos de fonte. Tamanho de fontes onde usar: 16. Título do trabalho, capa de folha roxo. 14. Capa de folha roxo. 12. Roxo. Nota de natureza do trabalho, pré-textual, textual, pós-textual, apêndice anexo. 10. Citações textuais entre aspas, mais as 3 linhas, notas de rodapé, legendas, 10 fontes de ilustrações e tabelas. Veja a seguir sobre os espaçamentos. Espaçamentos onde usar 1,5 na parte de pré-texto, dedicatório, agradecimento, resumo, abstract list e resumo, parte do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, parte pós-textual, apêndice anexo, simples, citações umas 3 linhas, nota rodapé, legendas, ilustrações, tabela de referência. Tipo de citações: citação direta é uma cópia literal do texto que transcreve geralmente decretos, regulamentos, leis, fórmulas científicas ou trechos da obra. O tamanho da citação determinará sua localização no trabalho. Se a citação tiver até 3 linhas, virá incorporada ao parágrafo entre as abas duplas. As abas de citações com mais outras linhas ficarão abaixo do parágrafo do bloco e do início sobre a linha anterior, a 4 centímetros à direita da tabulação entre o espaço simples. Citação direta é a reprodução das ideias do autor citado da sua transcrição, enquanto que no anterior transcreve literalmente o texto. Neste caso, utiliza-se a ideia ou a linha do raciocínio. A citação de citação é a menção
de um documento do qual não se deve acesso diretamente ocorre quando o pesquisador encontra uma citação dentro de uma obra que está consultando. Leia com a citação. Modelos do ponto prontos da BNT. Veja alguns modelos prontos da regra da BNT e se estiver interesse nos modelos prontos completos, pode clicar aqui no modelo pronto, meramente pelo objetivo educacional. Compartilhamos os modelos prontos em PDF para áreas como administração, design, engenharia, direito, odontologia, ciências biológicas, economia, etc. Modelos pretextuais, capa, Universidade, São Paulo, sobre e também sumário, as referências bibliográficas e acabou, foi. Espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa. Se inscreva no meu canal, dê um like, curte, compartilhe. E vamos até a próxima, né? Melhorando cada vez mais. Comente, faça um comentário breve. Escreva se vir alguma coisa, se deve complementar alguma coisa, algum conteúdo que você deve explorar cada vez mais. Me desculpe por alguma alteração, mas isso aqui é uma simples leitura, sem nenhuma pretensão de qualquer coisa, de ensinar nada. Apenas é para o meu conteúdo, para a fixação do meu conhecimento. Então, até mais.